Declaro aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior. Anuncio o julgamento do único processo. Aliás, são dois processos, né? Um só, né? É o recurso quanto à decisão do juiz número 4, recorrente Samuel Pinto, recorrido Alexandre Delicado Pampado. Relator desembargador Juvenal. Com a palavra. Senhor presidente, eminente corregedor, bom dia, doutor servidor e egrégio conselho. Recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto por Samuel Pinto da Silva, matrícula 2629, oficial de justiça PTJ, da comarca de Aranópolis, inconformado com a decisão de folhas 85 e 87, proferida pelo meritíssimo juiz de direito diretor do fórum daquela comarca, que em 16 de 5 de 2012 aplicou-lhe a pena de suspensão pelo prazo de 30 dias com base nos artigos 143.1 e 4 da Lei Complementar número 490 e também das normas da Corregedoria Geral de Justiça, item 3.313 e também do artigo 143.3 do CPC, bem como o artigo 157 da Lei Complementar, também da Lei 490. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 157 da mencionada Lei Complementar, o magistrado da qual converteu a pena de suspensão em multa com base de 50% por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Aduziu o recorrente que o procedimento administrativo padece de vício de formação, posto que, instaurados sem observância dos requisitos legais, e que não existe sequer uma anotação em sua ficha funcional que desabone a sua conduta durante esse tempo. No mérito, assegura que não praticou nenhum ato passível de ser interpretado como falta funcional, entendendo que a punição aplicada foi excessiva e injusta, violando a noção de proporcionalidade, que deve pautar a atividade administrativa punitiva, portanto, deve ser nula ou anulada. Nas folhas 108 e 109, o Departamento de Recursos Humanos prestou as informações que consta através do ofício número 766 de 2012 de RH. O almejado efeito suspensivo foi negado às folhas 112 e 113, sendo a decisão disponibilizada no Diário da Justiça de Mato Grosso, número 8.936, de 14 de 11 de 2012, e devidamente publicado em 21 de 11 de 2012, consoante se verifica da certidão de folha 114 TJ e a R juntada às folhas 122. O Departamento do Conselho certificou transcurso de prazo de 5 dias sem que tenha sido interposto agravo regimental contra a decisão. A seguir, os autos retornaram-me conclusos. Este é o relatório. Prossigo no voto. Com efeito do detido exame dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento. A sanção administrativa adveio de sindicância aberta pela Portaria 31/2011, diretoria do Fórum, contra o ora recorrente, por ter, em tese, incorrido em falta administrativa e crime de falsidade ideológica, quando certificou que teria conduzido coercitivamente a testemunha Cleusa Pereira do Nascimento para a audiência anteriormente marcada. Verifica-se que a comissão de sindicância concluiu que o sindicato fez a condução coercitiva, contudo, não no horário designado para a audiência, de modo que lhe aplicou a pena de advertência. Entretanto, o magistrado de piso aplicou-lhe a pena de suspensão de 30 dias com a conversão em multa, haja visto que o então sindicado já havia sofrido penalidade de advertência anteriormente por desídia, o que foi confirmado pelo Departamento de Recursos Humanos, que, na informação 7.666/2012 de RH, sob o título de anotações negativas, esclareceu que tal pena foi aplicada ao recorrente em data de 11 de 8 de 2008 pela juíza diretora do Foro da Comarca de Arenápolis, folha 108, TJ, Conselho da Magistratura. Destarte, o recorrente, além de possuir anotação negativa em sua ficha funcional, não conseguiu demonstrar onde teria ocorrido o propalado vício de formação, até porque o magistrado de piso determinou a intimação do recorrido para apresentar
justificativa ou esclarecimento no prazo de 3 dias, folha 25, sendo certo que o servidor, devidamente intimado, apresentou à defesa oportunidade em que afirmou que obedeceu à ordem do juízo e realizou a condução coercitiva da testemunha, mas que seu único erro foi tê-la deixado nas dependências do fórum e saído para dar cumprimento a outros mandados, folha 27. Por ocasião da audiência, foram ouvidas 2 testemunhas do juiz, folha 52 e 65, e pelo então sindicado, nenhum foi arrolado. A servidora Jaqueline Mara de Arruda, folha 52, TJ, Conselho da Magistratura, ao que inquirida declarou, aspa, que no horário assinalado para a audiência, no horário do pregão, a testemunha não se fazia presente, muito menos a certidão nos autos, que devido à localidade, distância, o magistrado é bem flexível e deixou a audiência para realizá-la posteriormente, quando então estaria realizando as que estariam em sequência, que após procurar a gestora, a mesma entrou em contato com o oficial de justiça e logo após compareceu o mesmo com a testemunha e com a certidão de condução, no que foi entregue em mãos da depoente, que ouviu a testemunha Cleusa dizer que estava com sua mãe doente e estava no conselho, pensando que iria chamá-la para a audiência. E lembre-se que a mesma disse que juntaria atestado médico, fecha aspas. Ouvida a testemunha Mário Antero Silveira de Souza, promotor de justiça, mediante sistema de gravação digital, nos termos do item 2.21 do Conselho da Norma da Corregedoria, este declarou que a assessora apregoou as partes e ouviu dizer que a testemunha não estava presente no local. Não soube informar se a testemunha esteve de fato no fórum e concluiu: a única coisa que eu sei é que ela comunicou ao juiz que, na hora, a testemunha não estava presente. Mediante o depoimento supradelineado, resta evidenciada a ausência de condução coercitiva por parte do oficial de justiça, podendo constatar que tanto o meirinho quanto a testemunha não se fazia presente no horário da audiência. Corroborando o entendimento do juiz singular, tem-se que a certidão da lavra do oficial de justiça não é verdadeira, tendo falseado em declarar que a testemunha compareceu sozinha e após o encerramento de todas as audiências, deixando de cumprir com responsabilidades as atribuições do cargo. E nessas condições, estabelece o artigo 143.3 do CPC, incumbe ao oficial de justiça. 3. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Fecho aspas. Neste diapasão, no âmbito estadual, título 4 do regime disciplinar, colhe-se da Lei Complementar número 443.1 e 3, que são deveres do funcionário: exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Prossigo. De acordo com o que estabelece o artigo 155 da Lei Complementar número 490, na aplicação das penalidades previstas serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que elas provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais. Neste passo, coaduno com a pena sopesada pelo juiz da primeira instância, visto que o servidor já havia sofrido penalidade anterior aplicada por desídia, não havendo, portanto, atenuante em seu favor, sobrelevando-se, ainda que sequer houve reconhecimento do erro havido. Com essas considerações, mantenho a pena aplicada pelo magistrado singular por incorrer o servidor em falta administrativas e crime de falsidade ideológica quando certificou que teria conduzido coercitivamente a testemunha Cleusa Pereira do Nascimento, de forma que, infringindo assim os dispositivos legais instos no artigo 143.3 do CPC 143.1 e 3 da Lei Complementar número 4, qual seja a pena de suspensão pelo prazo de 30 dias com conversão em multa na base de 50%
por dia de remuneração, nos termos do parágrafo 2º do artigo 157 da Lei Complementar número 4, ficando o servidor obrigado a permanecer no serviço. É como voto. Eu cheguei à mesmíssima conclusão, pediria licença para me abster de ler o voto. Desembargador Sebastião? Recurso desprovido, decisão unânime. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.